Depoimento de leitor 7.4. De uma mulher da Polônia. Algumas semanas atrás fui vítima das técnicas sobre as quais você escreve. Fiquei bem chocada, porque não sou fácil de ser convencida e tinha acabado de ler seu livro, de modo que estava atenta a essas estratégias. Houve uma pequena degustação no supermercado. Uma moça simpática me ofereceu um copo de uma bebida. Eu provei e não estava ruim. Ela me perguntou se eu havia gostado. Depois de responder que sim, propôs que eu comprasse 4 latas da bebida. O princípio da coerência, gostei, logo devo comprar, e a regra da reciprocidade, ela primeiro me deu algo grátis. Mas não fui tão ingênua e me recusei. A mulher, porém, não desistiu. Ela disse, que tal só uma lata? Usando a tática da rejeição seguida de recuo. Mas tampouco cedi. Ela então disse que a bebida era importada e não estaria disponível depois. A regra da escassez funcionou e comprei uma lata. Quando bebi aquilo em casa, o sabor ainda era satisfatório, mas nada demais. Felizmente, a maioria dos vendedores não é tão paciente e persistente assim. Nota do autor. Mesmo conhecendo o princípio da escassez, esta leitora foi levada a comprar algo que não queria. Para ter se armado melhor contra ele, deveria ter se lembrado de que, à semelhança dos biscoitos escassos, a bebida escassa não era mais gostosa. Caso venhamos a ser assediados por pressões de escassez numa situação de persuasão, nossa melhor reação ocorreria numa sequência de 2 estágios. Assim que sentirmos a onda de excitação emocional fluir por causa das influências da escassez, deveremos encarar essa sensação como um sinal para parar. Reações febris de pânico não promovem decisões sábias. Precisamos nos acalmar e recuperar uma perspectiva racional. Feito isso, poderemos passar para o segundo estágio, perguntando a nós mesmos por que queremos o item em questão. Se a resposta for que o queremos basicamente com o propósito de possuí-lo, sua disponibilidade deverá nos ajudar a calcular quanto gostaríamos de gastar nele. Porém, se a resposta for por sua função, ou seja, queremos algo bom de dirigir, beber ou comer, será importante lembrar que o item funcionará igualmente bem caso seja escasso ou abundante. Resumindo, deveremos recordar que os biscoitos escassos não eram mais gostosos. Resumo. De acordo com o princípio da escassez, as pessoas atribuem mais valor a oportunidades quando estas estão menos disponíveis. O uso desse princípio para o lucro pode ser visto em técnicas de persuasão como as táticas da quantidade limitada e do prazo, nas quais tentam nos convencer de que o acesso ao que oferecem é restrito pela quantidade ou pelo tempo. O princípio da escassez é válido por 2 motivos. Primeiro, como coisas difíceis de obter costumam ser mais valiosas, a disponibilidade de algo pode servir como uma pista simples de sua qualidade. Segundo, à medida que as coisas se tornam menos acessíveis, perdemos liberdades. De acordo com a teoria da reatância psicológica, nossa reação é querer, mais do que antes, essas liberdades, juntamente com os bens e serviços associados. Como um motivador, a reatância psicológica está presente durante boa parte da vida. Porém, é mais evidente em 2 fases, os terríveis 2 anos e o período da adolescência. Essas 2 fases se caracterizam por uma sensação emergente de individualidade, que intensifica questões como controle, direitos e liberdade. Portanto, os indivíduos nessas idades são especialmente sensíveis às restrições. Além de seu efeito sobre a avaliação de mercadorias, o princípio da escassez também se aplica ao modo como as informações são avaliadas. Pesquisas indicam que o ato de limitar o acesso a uma mensagem aumenta o desejo dos indivíduos de recebê-la e os torna mais favoráveis a ela. Essa descoberta, de que informações limitadas são mais persuasivas, parece a mais surpreendente. No caso da censura, esse efeito ocorre mesmo quando a mensagem não foi recebida. Quando uma mensagem é recebida, será mais eficaz se for percebida como informação privilegiada. O princípio da escassez é mais eficaz sob 2 condições otimizadoras. Primeira, itens escassos aumentam de valor se recém-escasseados. Ou seja, valorizamos as coisas que se tornaram recentemente limitadas mais do que aquelas que sempre foram limitadas. Segunda, somos mais atraídos por recursos escassos quando competimos por eles com outros. É difícil nos proteger cognitivamente contra as pressões da escassez por conta do seu poder de despertar emoções que dificultam o pensamento racional. Como defesa, podemos tentar ficar alertas para um frenesi de excitação em situações envolvendo a escassez.
Uma vez alertados, seremos capazes de tomar medidas para acalmar a empolgação e avaliar os méritos da oportunidade perguntando-nos por que a queremos tanto. Perguntas de estudo. Domínio do conteúdo. Qual é a relação entre o princípio da escassez e a teoria de Brain da reatância psicológica? 2. O que torna os terríveis 2 anos e a fase de adolescência especialmente suscetíveis aos efeitos da reatância. 3. Como a ciência social moderna poderia explicar as mortes dos personagens Romeu e Julieta, de Shakespeare? 4. Quais são as reações normais de um público a informações proibidas? 5. O que o estudo dos biscoitos de Vorschel, Lee e Adevole, 1975, indica sobre as circunstâncias que maximizam os efeitos do princípio da escassez? Pensamento crítico. Como metal, a prata sempre foi útil e rara. A qual dessas duas qualidades você acha que Xenofonte, discípulo de Sócrates, estava se referindo em 355 a.C., quando escreveu: "Ninguém jamais possuiu tanta prata a ponto de não querer mais. Se um homem se vê com uma enorme quantidade dela, encontra tanto prazer em enterrar o excedente quanto em usá-lo?" 2. O poeta Ovídio disse: "As coisas fáceis ninguém quer, mas o que é proibido é tentador." Explique seu sentido em termos psicológicos. 3. Recorde a abordagem de meu irmão, Richard, à venda de carros usados. Ele nunca mentiu para ninguém, mas alguns de seus amigos questionaram sua ética. A técnica dele era eticamente aceitável ou condenável? Por quê? 4. Por mais de uma década, a mensagem da campanha publicitária dos cigarros Virginia Slims foi que as mulheres modernas percorreram um longo caminho desde os velhos tempos, em que as normas sociais exigiam que fossem submissas. Dava a entender que uma mulher não deveria mais se sentir oprimida pelas limitações à sua independência. Usando seu conhecimento da reatância psicológica, explique por que, durante a longa vigência dessa campanha, a porcentagem de fumantes aumentou apenas entre as mulheres adolescentes. 8. Consentimento primitivo para uma era automática, influência instantânea. Todo dia, de todas as maneiras, estou ficando melhor. MLSOE. Todo dia, de todas as maneiras, estou ficando mais ocupado. O Robert Cialdini. Na década de 1960, um homem chamado Joe Pini apresentava um programa de entrevistas na TV bastante famoso. O que tornava o programa original era o estilo cáustico e confrontador de Pini com seus convidados, na maioria apresentadores ávidos por exposição, candidatos à celebridade e representantes de organizações políticas e sociais marginais. A abordagem áspera de Pini procurava incitar seus convidados a discussões, levá-los a admissões embaraçosas e quase sempre fazê-los de bobos. Não era incomum ele introduzir um visitante e de cara atacar suas crenças, seu talento ou sua aparência. Algumas pessoas afirmavam que seu estilo pessoal ácido havia sido parcialmente causado pela amputação de uma perna, que o deixou desgostoso com a vida. Outros diziam que ele era agressivo por natureza. Uma noite, o roqueiro Frank Zappa foi convidado ao programa. Naquela época da década de 1960, cabelos muito longos nos homens ainda eram incomuns e polêmicos. Assim que Zappa foi apresentado e se sentou, o seguinte diálogo ocorreu: "Pini, esses seus cabelos compridos fazem você parecer uma moça." Zappa: "Essa sua perna de madeira faz você parecer uma mesa."